Olá, hoje eu trago um vídeo da playlist sobre óleos essenciais que eu tenho aqui no canal. Na verdade eu vou falar sobre o limoneno, tanto que no título você já deve ter lido, limoneno e ansiedade. Então o tema, assunto, limoneno, ansiedade. Só que eu vou também falar sobre óleo essencial. Então por isso que eu disse que estou atualizando a playlist. Para quem não sabe, né, aqui no canal tem uma playlist sobre óleos essenciais, que esse vídeo aqui fará parte. Então você pode acessar essa playlist aqui embaixo na descrição, porque lá você vai conferir outros vídeos que têm relação com esse assunto sobre óleos essenciais. Basicamente, né, já adiantando, no caso da ansiedade, né, assim, é tudo muito, às vezes, complexo, subjetivo, porque depende de cada pessoa. Todo mundo tem um nível de ansiedade que não é igual todos os dias. Vai depender se você está passando por alguma situação estressante, preocupante, cobrança, enfim. Então é tão variável que é muito difícil às vezes falar sobre ansiedade porque é muito relativo. Mas na perspectiva de que no mundo moderno, tecnologias, muita gente vive em locais urbanos, então a tendência, infelizmente, é a gente se deparar cada vez mais com pessoas se queixando sobre estarem ansiosas e tudo mais. Esse estresse emocional que acaba gerando na pessoa é ruim. Então, quando você tem atitudes, recursos que possam ajudar a minimizar essa ansiedade, isso é muito positivo. E é justamente o que eu trago aqui nesse vídeo, a respeito do limoneno, que pode ajudar a amenizar a ansiedade ou os efeitos nocivos que a ansiedade traz para a saúde daquela pessoa, metabolicamente falando, internamente. Então, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo por eu já estar trazendo esse conteúdo que é muito importante, interessante. E se inscreve no canal também. Quem não me conhecia, eu sou nutricionista, então se inscreve para que você possa acompanhar mais e mais conteúdos legais, interessantes por aqui. Bom, então na tela vocês acompanham aí essa imagem que a fonte científica está logo aqui abaixo, é do ano de 2021. Tem um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que é desse mesmo artigo, em que eu falei um pouquinho sobre o limoneno e neuroproteção. Vou até deixar esse outro vídeo, no final aqui do vídeo vai aparecer aí dois vídeos sugeridos. Um deles vai ser esse, o limoneno e neuroproteção, para você assistir lá, caso você tenha interesse, até para complementar as informações, né? Mas basicamente lá eu expliquei algo que eu preciso falar aqui também, né? Que é só um detalhe, o limoneno, como a gente pode obtê-lo, né? Por meio, por exemplo, de alimentos que a gente possa consumir, que sejam fontes desse limoneno, ou também uma outra fonte, por isso que eu estou colocando esse vídeo na playlist sobre óleos essenciais, porque uma outra forma é por meio da inalação, da aromaterapia, uso de óleos essenciais, por meio, por exemplo, de um colar difusor como esse aqui, tá? Então, como eu vou falar um pouquinho sobre óleos essenciais, eu acabei colocando nessa playlist que tem esse tema, mas que fique claro isso, que a gente também tem outras formas de ter o contato além da inalação, como eu falei, por exemplo, por meio da alimentação mesmo. E aí, ok, né? Aqui nós temos então falando sobre o limoneno, a ansiedade, de que ele pode ajudar na redução do estresse, ajudar por meio da interação com o receptor GABA, ajudar a aumentar o GABA. Gente, o GABA é o ácido gama-aminobutírico, enfim, é um neurotransmissor que tem uma ação de relaxamento. Tanto que aqui fala que quando você aumenta esse GABA, você, olha só, tem um efeito ansiolítico. Tem até um bonequinho aqui representando isso, né? Uma pessoa tá com estresse, né? Enfim, essa ansiedade, como eu falei, é um estresse emocional, né? Então o que acontece? Esse GABA, quando a gente aumenta ele no nosso corpo, ele vai gerar esse efeito ansiolítico. O que quer dizer isso? Controle de ansiedade. Tanto que existem medicamentos que têm esse nome, né? Medicamento ansiolítico. Medicamento para ansiedade, controlar ansiedade. A gente não vai falar aqui sobre medicamento, mas o que eu reforço aqui é que, olha só que bacana, a gente pode ter recursos naturais que podem ajudar, que pode ter um efeito grandioso, tá? Às vezes até para controlar uma ansiedade, para não chegar ao ponto de você precisar usar uma medicação. É um olhar que a gente pode ter também. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre óleos essenciais, né? Existem vários óleos essenciais que tem limoneno, tá? Basicamente de frutas cítricas, inclusive no outro vídeo que eu falei aí, né, em que eu falei sobre o limoneno e neuroproteção, eu citei alguns. Inclusive um exemplo que eu citei lá foi a lavanda.
a lavanda angustifolia ou angustifolia não é a melhor fonte de limoneno, não é. Mas eu vou falar sobre a lavanda aqui porque a lavanda, se você já ouviu falar, né, ela tem um efeito relaxante. Ela é muito conhecida por isso, né? A lavanda angustifolia, ela é muito conhecida por esse efeito. Ajuda a relaxar. Muita gente usa à noite para justamente ajudar no sono. Então ela já é conhecida por esse efeito. E o fato dela também ser fonte de limoneno ajuda a explicar também o fato de que como ela ajuda a relaxar. A gente acabou de ver o fato da lavanda angustifolia ter limoneno, volto a repetir, não é a melhor fonte de óleo essencial, fonte de limoneno, não é. Mas ela não é conhecida por relaxar, por ajudar a controlar a ansiedade, ajudar no sono. Então, ainda que não seja uma grande fonte de limoneno, comparado a outras fontes, mas ela também tem. Então isso ajuda a explicar, já que nós vimos que o limoneno ajuda a aumentar o GABA. Então a lavanda angustifolia também vai ajudar, pela presença do limoneno que ela contém, a aumentar a secreção ou atividade, né, do GABA, que vai gerar os efeitos que a gente acabou de mencionar. Além de tudo, né, o limoneno pode atuar na sinalização do AMPK. E aí você tem aqui uma inibição das espécies reativas de oxigênio, de fatores inflamatórios. A gente pode entender inclusive aí, por exemplo, que assim, tem todo um aspecto protetor para a saúde, né? Quando você controla radicais livres, você controla o estresse oxidativo, você controla a inflamação, então isso já traz inúmeros benefícios protetores para a saúde. Mas uma outra associação que eu poderia trazer é que muitas vezes quando a gente tem uma ansiedade, um estresse emocional ali, qual é uma das manifestações que a gente tem de sintoma? Dor de cabeça. É um gatilho, né? Para muitas pessoas. Tem gente que tem facilidade de ter dor de cabeça e são nesses momentos de ansiedade, por exemplo, que aí a dor de cabeça vem. Então quando você atua inibindo isso daqui, você está ajudando justamente a minimizar os efeitos nocivos da ansiedade, a minimizar uma dor de cabeça, ou se a pessoa já está com dor de cabeça, ela pode apostar de repente no óleo essencial para, como fonte de limoneno ali, você ajudar a minimizar essa dor de cabeça, a aliviar. E aí você tem aqui, né, por exemplo, de que você tem um aumento, né, de substâncias como sirtuína 1, superóxido dismutase. Por exemplo, a superóxido dismutase é um antioxidante enzimático, então ajuda a explicar, né, a questão do controle dos radicais livres. A sirtuína 1, por exemplo, tem uma ação anti-envelhecimento, vamos colocar assim, né? Ou seja, ajuda por controlar, gente, o estresse do seu corpo. É como se você estivesse controlando o seu processo do envelhecimento, porque quando a gente se vive num ambiente estressante, a gente acelera o envelhecimento, tanto que tem um termo, né? Envelhecimento precoce. Então, quando você tem o inverso, um controle dessa ansiedade, um controle desse estresse, um controle dessas inflamações, né, dessas reações inflamatórias, você está controlando o processo do envelhecimento. Você não vai parar de envelhecer, mas você envelhece talvez de uma maneira mais natural, mais gradativa, e não de uma maneira, né, que a gente não quer, né, acelerada. Você reduz também, né, a translocação do NF-κ-beta, do TNF-alfa, que ajuda a explicar a questão, né, da inibição da inflamação, porque o NF-κ-beta e o TNF-alfa, o IL-6 e o IL-1-beta, todas essas 4 substâncias que eu mencionei são relacionadas à inflamação. E a gente viu aqui que o limoneno ajuda a reduzir essas substâncias, portanto controlando a inflamação. E com isso tudo você tem também aqui o que no final? Neuroproteção. Então aqui a gente viu, né, tem até aqui a legenda, né, o limoneno e os mecanismos na ansiedade e neuroproteção. Então no final das contas envolve neuroproteção, porque estresse emocional, gente, é ruim para a saúde do corpo e naturalmente, como são os nossos pensamentos aqui, né, vai atacar também o cérebro, né? Então tudo isso aí a gente entende no final das contas que ao ajudar na ansiedade você também está ajudando na neuroproteção. Gostou do vídeo? Comente, entendeu? Comente, compartilhe o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.